Deixa eu esperar começar. Gravando. Bom, dando início, então, à segunda parte da aula 2 do curso de Introdução à Teoria da Demonstração em Aristóteles. Agora, então, vou retomar a apresentação, depois desse intervalo. Bom, nós paramos... Só um minuto, deixa eu fechar aqui um aplicativo. Deu. Prontinho. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ok, vou voltar um pouquinho, né? A gente estabeleceu, então, o que eu chamei de prioridade definicional, desse terceiro sentido elencado em delta 5, e da correlação com a noção de necessidade que vai aparecer nos segundos analíticos, podendo, então, entender a segunda condição para ver conhecimento, com o que a gente vai ver na aula 4, que são as relações predicativas, que é de onde advém a necessidade, de que Aristóteles fala. Então, a gente pode entender, se não pode ser de outro modo, como sendo algo que é dado por relações predicativas, ou seja, premissas necessárias. Desculpa, relações predicativas necessárias e universais, portanto. Então, depois deste passo, ao fazer a identificação com o que não pode ser de outro modo e com o necessário, né, que Aristóteles elenca certos exemplos sobre como dizemos o necessário em seu sentido mais básico, aquilo sem o qual é impossível existir, como a vida e o bem, sendo que a vida e o bem são aquilo sem o qual não há o ser. Eles também serão causas, em certo sentido, daquilo que é objeto de conhecimento. Tendo, então, o texto dos segundos analíticos 2 e delta 5, 4 em mente, temos a relação de intercambialidade ou correlação entre não poder ser de outro modo e necessidade, fortemente estabelecidas. E, mais timidamente, em razão do curtíssimo argumento fornecido por Aristóteles em delta, que nos exige uma exegese, interpretação que vai além da letra do texto, também parece ser estabelecida a relação entre a causalidade e necessidade que encontramos nos analíticos. Por quê? Justamente porque ele vai dizer que, como todos os sentidos derivam desse sentido mais básico, também o sentido em que são estabelecidas as causas, né? Ali voltando, a vida e o bem são aquilo sem o qual não há o ser, que também eles serão causas do que é objeto de conhecimento. Nesse sentido, também parece que existe, que já está estabelecido também uma relação de causalidade que está presente nos segundos analíticos. Agora, sobre o que eu estava falando com a Cris, né? O necessário e o frequente, aquilo que acontece no mais das vezes. Aristóteles nos diz, a partir dessa digressão sobre a intercambialidade, a partir da nossa digressão, né, entre o que não pode ser de outro modo e o necessário, que o objeto do conhecimento científico será, então, o que é necessário. Podemos entender assim, né? Tomaremos apenas essa expressão daqui para frente, a gente só vai falar do que é necessário, então. No bloco de 146, que trata essencialmente da necessidade, das predicações, das relações predicativas necessárias, e 1.8, que vai tratar essencialmente da relação com os objetos eternos, com o que Aristóteles vai falar,
Aristóteles nos explica mais precisamente o que são esses itens e como a necessidade advém deles. Mas já podemos dizer que são relações predicativas universais, que envolvem apenas conceitos, ou, nos termos de Aristóteles, conceitos são termos, né, mais avançados, digamos, no tempo, quase anacrônicos, mas eu acho que didaticamente funciona. Substâncias segundas ou formas. A substância primeira vai ser exatamente o que nós encontramos os indivíduos, né? O que encontramos especificamente na natureza. E a substância segunda vai ser o universal ou a forma. Então, como vocês preferirem. E os entes celestes, que é o que ele vai tratar, ele vai mencionar em 1:8, vai falar da eternidade, que não estão sujeitos à geração e corrupção, ou seja, a mudança, a passagem do tempo, ao devir, etc. Pessoal, eu não enxergo, por favor, abra um microfone. Oi, eu tenho uma dúvida, na verdade eu tenho essa dúvida há bastante tempo, e agora que você comentou, eu queria ver com relação a isso, o que seria essa natureza, o que delimitaria esse conceito de natureza visto aqui? De natureza para Aristóteles, ela se divide basicamente em 2 domínios, que ele chama de sublunar, que são as coisas justamente que estão sujeitas à mudança, que é a física, basicamente, que trata, que estão sujeitas ao devir, etc. E a biologia também. E as coisas supralunares, que seriam os entes celestes, os movimentos dos céus, que seria justamente o que a astronomia, que a gente pode ver também no Tratado dos Céus, inclusive tem passagens disso na metafísica também, quando é tratado do primeiro motor imóvel, que seria, não diria Deus, porque eu não gosto desse termo para Aristóteles, que é anacrônico, mas seria a causa formal de tudo que existe. As coisas existem, inclusive as que estão no domínio sublunar, né, as que estão no domínio da natureza, tal como a gente pensa, nessa natureza dos indivíduos, do que morre, do que nasce, cresce, envelhece e morre, enfim, deixa de existir. Tanto isso como os próprios astros, etc., existiriam e imitariam o movimento perfeito do primeiro motor, que é um movimento tão perfeito que ele move-se, eu vou falar nos termos de Aristóteles, que são extremamente difíceis de entender, mas a gente diz que ele se move e pensa somente a si mesmo. Ele não estabelece, não há uma relação de intencionalidade ou de volição com relação ao restante do mundo. É o mundo que imita o movimento dele em diversos níveis de perfeição, mas ele é o único perfeito. Agora, esses níveis de perfeição são crescentes. Nós temos o mínimo, o mais imperfeito, que é o do domínio sublunar, das coisas que estão sujeitas à mudança. Depois, no nível supralunar, nós temos mais alguns níveis de alguns movimentos. Nós temos os fenômenos frequentes, por exemplo, que teriam um nível um pouco mais... Isso tudo também é estabelecido por relações de necessidade, que teriam um nível um pouco mais perfeito. Por fim, o movimento regular dos planetas, que é um movimento estabelecido, é um movimento em círculo, que Aristóteles diz que é o movimento mais perfeito, porque os seus pontos nunca se tocam,
mas perfeito, não absolutamente perfeito, mas daquilo que é possível dentro de um movimento ainda. E, por fim, o primeiro motor. Então, seria essa relação crescente de perfeição que nós teríamos, né, do sublunar ao primeiro motor, ou decrescente do primeiro motor enquanto causa final, desculpa, de tudo que existe, porque tudo que existe, existe em razão de imitar esse movimento, em níveis mais ou menos perfeitos. É um assunto bem complicado, mas, resumidamente, é isso. E então, quando a gente fala natureza, a gente pode estar querendo dizer várias coisas. A gente pode estar querendo dizer tanto a natureza daquilo que é sujeito ao devir, tanto a natureza das coisas, né, que existem no mundo sublunar, quanto a natureza de uma coisa. O que é a natureza de uma coisa? É a sua essência, o que ela é. E essas duas concepções também estão fortemente embasadas na concepção teleológica da filosofia aristotélica, porque para Aristóteles tudo tem um fim. Para Aristóteles tudo tende a um fim, e seria o primeiro motor justamente que justifica, né, ou, enfim, seria a causa desse fim. Por exemplo, a finalidade do homem, como ele estabelece na metafísica, enquanto ser racional, é conhecer. Mas também ele vai começar a ética dizendo, ele vai usar também a noção teleológica para estabelecer como nós podemos buscar uma vida boa na ética. Ele diz, tudo que existe visa um fim. E, no domínio da ação, o homem vai visar o bem como um fim. Então, a noção teleológica está embasando tudo isso. Está extremamente intrincada aí com a noção de natureza. Não sei se eu consegui responder. Sim, respondeu bastante, foi bem clara, obrigada. De nada. Mariane, só uma pergunta, Claro. por curiosidade, que eu estava até conversando com o Antônio essa semana sobre isso. A Lua já faz parte do domínio supralunar, né? Já o elemento de composição já é o éter, já, para o Aristóteles? Já. Daquele círculo ali, né? Olha, bom, eu não sou especialista, né? Mas eu acredito que sim, porque justamente ela é o padrão de divisão ali, né? Uhum. E porque a gente estava pensando sobre essa questão do frequente, do no mais das vezes, alguns exemplos ali do livro 2, tipo o eclipse, por exemplo, já seria um desses casos, né, de no mais das vezes, né? Exatamente, era a verdade da Lua, né? Era isso que eu estava mencionando, que o eclipse e o trovão, a gente pode ver que eles compartilham a sua causa eficiente, ela está, de certa forma, a gente consegue ter essa relação com esses fenômenos, né, no sublunar, mas eles têm uma natureza que provém do supralunar, por isso que a necessidade deles vem do que ela é derivada dessa necessidade mais absoluta, como o Porchat chama. Embora seja uma necessidade mais fraca, né? Porque ele é apenas o que acontece no mais das vezes. Eu acho que ali nos segundos analíticos estava tentando percorrer aqui os exemplos que aparecem ali. Acho que o outro exemplo
na questão triádica lá, entra um exemplo no caso dos seres supralunares, que das plantas, no caso, tem o exemplo das plantas de folhas largas, né? Eu acho que esse é o único exemplo que entra ali, sem ser da climática e sem ser do supralunar, né? Exatamente. Esse é o exemplo, assim, que eu acho mais difícil de explicar dentro dos segundos analíticos, assim. Para deixar essa leitura redondinha. É claro que essa leitura tem problemas. E eu até ia comentar, porque o exemplo das folhas, ele está considerando apenas a regularidade. Mas o que eu tentaria, o argumento que eu usaria para salvar, ele obviamente está sujeito a muitas objeções, é que isso também poderia, a gente poderia achar uma maneira de dizer que a sua frequência é derivada de alguma causa, que forneça a sua necessidade relativa. Mas realmente é difícil de defender, é difícil de conseguir, porque, bom, só se a gente estabelecer também, pensar, né, que os ciclos, o perder as folhas, ele está estabelecido com um ciclo natural, no sentido da natureza sublunar, mas que vai se advindo também dessa ordem que é estabelecida, né, pelas estações e tal. E eu não sei, eu sempre tendo a ler isso como sempre dizendo respeito, em última análise, à causalidade do primeiro motor, que vai derivar todas as outras. E que isso vai acontecer cada vez em menos perfeição. E que isso, por exemplo, esse seria o exemplo dentro de todos mais difícil de explicar, porque ele é o menos perfeito, digamos, né? Ele é o que tem um nível mais baixo de derivação dessa causalidade formal. Mas ainda assim, eu consigo ver, pelo menos eu penso, nessa regularidade das estações e tal, como correlacionadas com alguma coisa do supralunar. Não sei, isso é uma coisa que teria com o movimento dos céus, né? Porque, em última análise, é o movimento dos céus que dita a frequência das coisas que acontecem aqui. A gente poderia ainda pensar em outros exemplos que Aristóteles não dá, mas como as marés, como coisas desse tipo, né? Para explicar. Mas realmente, eu estou tentando uma saída pela culatra, assim, é o único jeito que eu tentaria explicar o argumento. Eu não. O que tu acha qual a tua posição, assim, Bom, eu nunca li, para ser bem sincera com você, esse conceito de necessidade como tendo uma relação direta com esse sentido mais forte, né? Eu estou acompanhando a sua posição. Eu trabalhava mesmo muito no sentido... Tem um artigo do Alan Beck que falava sobre o necessário em Aristóteles, que ele acha que realmente, assim, você tem um sentido mais forte, seria basicamente o sentido da matemática. E que, mesmo para se aplicar aos corpos supralunares, ainda haveria dificuldade, que você teria que trabalhar, em alguns casos, com o no mais das vezes, para trabalhar com, por exemplo, com os exemplos que ele dá lá, o próprio eclipse, o trovão, entraria nessa noção de frequente. E o Alan Beck não vê problema mesmo em trabalhar com o sentido de no mais das vezes para
biologia supralunar, por exemplo, porque ele acha que, no fundo, você está trabalhando dentro disso que você colocou aqui, que seriam estabelecendo essas relações a partir de conceitos ali. Então, você tem um certo gênero, uma certa espécie, e você tem propriedades ali que são, no mais das vezes, o caso para aquele domínio que você está estudando ali. Então, não seria um problema você encaixar esse tipo de conhecimento como sendo científico para o Aristóteles, se você encarasse, no mais das vezes, com esse sentido, sabe? Então, assim, à medida em que você precisa explicar esse necessário do supralunar e até do sublunar, se você for trabalhar com a biologia das coisas que têm matéria composta pelos 4 elementos, né, do estudo do domínio da física, você ficaria muito difícil estabelecer essa relação. Eu tenho dificuldade em estabelecer a relação para a gente falar de ciência no domínio da física. Aí, uma possibilidade... Mas eu também acho, mas eu acho que nos segundos analíticos, Aristóteles não está falando disso. Exato. O problema que eu vejo nos segundos analíticos para a gente estender a concepção de ciência do Aristóteles para além do domínio do supralunar seria com relação a esse conceito de necessário. Qual o problema para você defender o outro lado? Tem um exemplo da biologia lá. Esse exemplo da biologia é claramente de algo aqui. Então, o que esse exemplo está fazendo ali? Aí, o que você propôs foi esse, né? Mas eu sempre trabalhei com essa leitura assim mais frouxa, mais tranquila, de que não haveria problema em a gente expandir aquele modelo dos segundos analíticos. Os segundos analíticos seriam um modelo. O Aristóteles te dá um modelo, mas não haveria problema em você expandir isso para estudar coisas de um outro domínio, por exemplo, de supralunar. Mas agora eu estou aqui na mesma posição sua também, agora, quebrando cabeça, porque eu realmente não sei como fazer essa passagem. Depois eu vou te dar a referência do livro, que vai ser bem esclarecedor para essa discussão. É claro que o pessoal puxa muito a sardinha para o lado deles, né, de aplicar as demonstrações na biologia. Mas, enfim, para tu ver as outras posições e ver o que está acontecendo. Mas até assim, é que a gente pensa até filologicamente, pelo menos do que a gente tem historicamente estabelecido, a diferença de tempo entre os segundos analíticos e os tratados de biologia, que foram as últimas coisas praticamente que Aristóteles escreveu, pode ter mudado muito a concepção dele, né? Sim. E a gente sempre usa isso, né? Mudou a concepção do autor. Mas de fato, ele podia também estar dando aqui um ideal regulador para a ciência, mas eu continuo achando que é para a ciência dura, pelos exemplos que ele dá. E tem aquele trecho que ele vai elencar só geometria, aritmética, astronomia, matemática, e vai dizer que as outras, que são mais próximas do devir, e nas quais se encontram os fenômenos, elas vão usar os princípios emprestados, digamos assim, por estarem subordinadas, né? Mas eu realmente eu tenho muito forte essa leitura de que... Ai, desculpa, passou uma moto aqui. Eu tenho muito forte essa intuição até. Eu sei que a gente não pode estar baseado muito em intuição, mas de que aí ainda um modelo matemático estava muito forte, sabe? Não, sim, eu acho que quando a gente lê os segundos analíticos, a questão dos exemplos que o Aristóteles ali usa ali, ele é muito forte para a gente tender a pensar por esse lado, de que o Aristóteles realmente está falando de ciência em um sentido bem restrito, ele está tratando realmente, no máximo, do supralunar, né? Matemática e o supralunar.
que quando você cruzasse para outros domínios seria complicado. A parte que eu acho que assim a gente fica altamente tentado a olhar para os segundos analíticos como um modelo de ciência, que inclusive pode ser expandido para ser um modelo investigativo em outras áreas do conhecimento, é quando você vai olhar os outros tratados, é quando a gente vai olhar como ele opera na física. Exatamente, exatamente. Parte dos animais. Bom, mas a minha leitura da física... não, desculpa, fala. Não, é só porque... E até no domínio da ética, que eu estou lendo agora, e claro. eu gosto muito dessa leitura da ética, conforme o modelo do livro 2 dos segundos analíticos, que parece que no caminho de ida, quando você está constituindo uma ciência, aquilo que o Aristóteles propõe no livro 2 dos segundos analíticos, ele é muito rico e ele parece seguir aquele certo modelo de investigação, mesmo na ética e em outras coisas. Sem entrar na discussão de metodologia científica, metodologia dialética, nada disso. Simplesmente olhando para os movimentos da investigação dele em tratados como física, partes dos animais e a própria ética, em algumas investigações. Então, ali é que parece que a gente está tentado a dizer que o Aristóteles... Nossa! Aquilo ali como um modelo. Essa é a minha... visão. Mas quando a gente faz o caminho pelos segundos analíticos, analisando os exemplos, o exemplo que eu vejo que não se encaixa é esse das plantas. Esse das plantas, realmente, eu acho que ele está pensando na regularidade da natureza, num sentido mais forte, e só que eu realmente não saberia como explicar. Ele está pensando em ciclos, enfim... talvez ele esteja usando só didaticamente para mostrar a questão da frequência. Mas, realmente, eu não saberia encaixar isso aí perfeitamente. Não, eu acho que é uma coisa que também até quase ninguém usa esse exemplo, porque é um exemplo que enfim, é muito difícil de coadunar com toda a história, né? Mas tu comentou que tu acha que o segundo livro muda totalmente o rumo. Tu acha que o segundo livro está estabelecendo uma teoria da definição? Eu olho para o livro 2 ali, eu acho que o livro 2 é um modelo interessante que parece ser seguido por Aristóteles em outras obras no caminho de ida, não no caminho de demonstrar, mas no caminho de você construir os princípios de uma ciência demonstrativa, que é a leitura que minha área é mais a ética, que é o que eu tenho estudado. Sim. Não, agora eu entendi. Agora eu entendi, porque tem gente que lê o livro 2 como uma ruptura total, isso até já passou meio de moda. Eu não leio essa ruptura, não. Uma ruptura total, estabelecendo uma teoria da definição, porque em 2.10 ele daria aquelas definições, né? Mas... eu não enxergo essa ruptura. Eu não acho que tem essa ruptura. Eu acho que os dois livros, eles se conectam muito bem. Você tem problemas ali para resolver a respeito de alguns pronunciamentos, mas eu acho que os dois livros se conectam. Agora, o ponto que eu vejo é assim, que se a gente olha só para aquilo ali, para segundos analíticos, para os exemplos que nos dois livros e tal, me parece isso, matemática e o domínio supralunar e o exemplo das plantas que parece fugir daquilo ali. Então, aí o problema é quando você sai de segundos analíticos e vai das outras investigações, que basicamente as que eu tenho olhado mais, eu tenho olhado algumas coisas no DKL, eu tenho olhado algumas coisas no Parte dos Animais, e física e ética, né, que é mais a ética, que é o meu domínio. Ali parece que o que o Aristóteles propõe nos segundos analíticos, como que você deve operar numa investigação científica, estabelecer a existência do seu objeto, estabelecer o que é o seu objeto, estabelecer as explicações a respeito das principais características deles conectadas com a sua essência, explicadas o porquê dessas características por meio da sua essência. Isso me parece um modelo metodológico que seguramente a gente consegue enxergar em outras obras do Aristóteles, nas obras onde ele está fazendo esse caminho de ida da ciência. Agora, dizer que essas obras são científicas, aí coloca um outro problema para a gente, porque aí você ele não lida com demonstração nelas em momento nenhum.
Então, assim, parece que ali ele está estabelecendo a própria defesa que o Carbonski faz, quando ele defende que, na ética, o Aristóteles está construindo esse arcabouço teórico que vai servir de definição, desse conjunto de definições para uma ciência ética, ele está no caminho de ida, ele só chegou até ali, o caminho de volta não veio, as demonstrações não estão ali. Então, assim, esse é um problema para quem está enxergando pelo outro lado. Eu conheço esse artigo, tu já leu o do Alan, que está meio em conversa com o Karbovski? Quase matemático? Exatamente. Sim. Eu escrevi até um artigo na época que eu estudava ética sobre opondo os dois, não opondo, mas trabalhando com os dois, assim, e eu vi aí uma coisa promissora também, é uma questão promissora. Eu não tendo a ler nada como totalmente científico ou totalmente dialético, assim, né? Fazer essa dicotomia, né? Inclusive, na minha dissertação, eu tentei tratar dessas questões, de tentar mostrar que o método em Aristóteles não cabia, que a gente tinha diversos momentos e não cabia estabelecer para uma obra inteira um método totalmente científico ou totalmente dialético. Mas a gente vê, por exemplo, várias passagens em que Aristóteles se utiliza de argumentos dialéticos na física. A gente vê... Tem agora, eu não vou lembrar qual passagem, mas nos próprios segundos analíticos tem alguns argumentos dialéticos para tentar nos convencer de algumas coisas. Mas, de toda forma, tu comentou que o Karbovski fala, né, de estar construindo ali o caminho para as definições, mas também a gente tem que considerar a teoria do Zendoxa da dialética, né? Pois é, eu estou estudando o livro 7, justamente onde tem essa maior discussão a respeito ali, se o método é... O livro 7 seria um problema para quem defende o método científico na ética aristotélica por causa daquele chamado método do Zendoxa ali. Eu, assim, eu acho que a ética é um problema do seguinte ponto de vista. Eu acho que ela tem um objetivo mais amplo do que o da ciência teórica, porque você não pode parar na teoria. A construção daquela teoria ali, o estabelecimento daquelas definições, minha visão é de que aquilo ali é só a primeira etapa do processo. O próprio Aristóteles afirma isso lá. Você precisa essas virtudes, você precisa colocar isso na forma de uma educação, você precisa convencer as pessoas daquilo ali, porque se aquilo ali não produzido, se aquilo ali não se refletir na vida das pessoas, na ação das pessoas, a ética não cumpriu o seu objetivo ali. Me parece que ela, além de ter essa parte, ela tem uma parte produtiva posterior, né? Eu enxergo dessa forma. Então, eu acho que faz muito sentido o uso da dialética, o levantamento das opiniões correntes a respeito de determinados assuntos, a tentativa de mostrar onde estão as inconsistências e tentar resolver essas inconsistências do ponto de vista dessa segunda etapa, onde ele precisa convencer as pessoas daquilo que ele está falando, onde ele precisa corrigir essas concepções errôneas que as pessoas têm a respeito de determinados temas. Então, eu enxergo... E quando a gente vai olhar para como Aristóteles está investigando determinados temas, me parece que ele está fazendo esse duplo movimento. A sensação que eu tenho é essa: ele tem um momento onde ele está construindo essas definições, onde ele está mostrando por que aquilo ali que ele está propondo é o correto, e nesse momento, eu acho que ele opera muito parecido com o que se propõe no livro 2 dos Segundos Analíticos. Da acracia, por exemplo, ele tem um movimento inicial para mostrar que esse fenômeno existe, porque ele precisa diferenciar ele de um vício, que é a concupiscência, para poder mostrar que ele existe, e depois construir a definição dele. Então, assim, ali parece que tem esse se é o que é. Mas então, bom, tá, ok, isso também faz sentido.
E quando Mas ele então, faz o uso daquelas opiniões ali, ele faz o uso daquelas opiniões iniciais, mas no momento em que ele vai construir a definição dele de incontinência ali mesmo, ele já não está operando com aquelas opiniões ali como ponto com de partida. certeza. Aquilo é um Parece que filtro. tem uma quebra ali na hora que você olha o texto. Isso aqui é dito isso, as pessoas pensam isso, as pessoas fazem Exatamente. isso, beleza. Mas agora vamos começar a estudar esse texto. Exatamente, não, estou plenamente de acordo. Então, Mas tu falou que os endocs viriam depois. Eu acredito que vem antes para introduzir a discussão, para limpar o terreno. Olha, muitas pessoas dizem que a felicidade é isso, mas quando a gente escrutina essas opiniões, a gente vê que há várias inconsistências. Depois de limpar as inconsistências, agora vamos estabelecer a nossa teoria. E eu acho que o meu sentido de depois seria no sentido assim da questão da parte produtiva dessas virtudes. Tá, entendi. Corrigir essas concepções é relevante do ponto de vista da ética. Do ponto de vista de uma ciência teórica, se ele estiver lidando só com pessoas que tiveram ali o que ele chama de uma formação correta... Não, isso não faz sentido em Aristóteles. Não faria nenhum sentido. Agora, se você pensa que aquelas pessoas que tiveram aquela formação correta vão ser futuros legisladores, por exemplo, e que vão ter que colocar aquilo na forma de leis para tornar as pessoas virtuosas, faz todo sentido conseguir fazer aquele movimento de desconstruir as concepções erradas que se tem a respeito de um determinado tema. Então, assim, eu não tenho muita vontade de enveredar por essa discussão, se o método é científico ou se o método é dialético. E eu nem preciso me posicionar numa pesquisa de mestrado a respeito disso ainda. Não, claro que não. O que está acontecendo ali. Mas a minha percepção é de que é mais rico pensar que as duas possibilidades são interessantes ali do ponto de vista da ética. Eu também, eu penso da mesma forma. Eu acho que pode haver os dois movimentos dentro de um texto e isso não tem problema. Sim. Que o método não é uma coisa fechada, assim. Sim. Mas, assim, eu concordo que existe, assim, inúmeros problemas para a gente tentar transpor esse modelo dos segundos analíticos para outras investigações. Eu nem sei se o fato de ele usar esse modelo em outras investigações, isso não implica que aquelas investigações sejam científicas. Pode ser simplesmente porque é um modelo de investigação que funciona nessas ciências e ele está usando nessas outras investigações também, por exemplo. Isso é uma outra parte que eu me pergunto. Porque eu acho que tem uma confusão muito grande também pela nossa concepção de ciência, né? Porque a biologia, na verdade, para Aristóteles, era o que se chamava de historia, né? Era uma classificação. E já nas partes dos animais, nos movimentos dos animais, não, já tem uma questão mais filosófica aí. Mas eu não sei, sinceramente, se isso é ciência para Aristóteles. É essa a grande discussão. Tem muita gente que defende que ciência para Aristóteles é só o que diz respeito à matemática. Então, nesse sentido duro, né? Então, eu tendo a pensar assim, mas eu não me posiciono completamente. Eu, com certeza, eu não tenho condições ainda, nem de longe, de me posicionar a respeito dessas discussões. O que eu tenho no momento, assim, são impressões. Com relação aos segundos analíticos, eu sou muito mais curiosa do que estudiosa disso daqui também, porque eu acho que é uma obra extremamente complexa, e eu tenho muito mais dúvidas do que impressões realmente consolidadas a respeito do que está acontecendo aqui. Então, mas assim, eu gosto de identificar esses movimentos metodológicos que ele propõe nos analíticos em outras obras. E essa parte eu acho difícil negar, que esses movimentos estão lá. Que isso implica a você dar um passo extra e dizer que nessas outras obras ele está propondo ciência, ele está propondo uma metodologia científica, aí eu já não consigo me posicionar a esse respeito. Sim. Mas depois eu até, teve uma coisa que tu falou e eu ia comentar, esqueci, depois eu até, no fim da aula, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo bem simples, que seria um exemplo por gênero e diferença específica, de como a gente pode construir uma demonstração perfeita mostrando a causa de uma coisa que não seria considerada ciência para Aristóteles propriamente dita.
e outra que é um dos exemplos, que seria o do eclipse, como a gente pode encontrar alguns problemas ao tentar construir ou reconstruir uma demonstração sobre o eclipse, que ainda é outro problema que temos nos segundos analíticos, que Aristóteles não nos dá demonstrações perfeitamente muito bem construídas no livro 2, né? Elas são problemáticas, assim, quando ele está fazendo as demonstrações. Bom, continuando, então. Obrigada, Cris, adorei. Vamos Obrigada, continuar. obrigada eu, adorei conversar a respeito. Então, um exemplo de predicação universal. Todos os gatos são mamíferos. Não estou dizendo que ela é científica, tá? Voltando ao ponto. Mas universal. Vemos que estamos lidando com dois conceitos. Isso é dito de todo e qualquer gato que já existiu, existe ou existirá. É a forma ou o conceito de gato que estamos tratando, não um gato específico, um gato individual, né? Só para deixar claro o que seria para as pessoas que, enfim, não são aqui da filosofia, o que seria mais ou menos um exemplo de um universal para Aristóteles. Os entes celestes, como a gente, né, conversou agora, são eternos e imutáveis para Aristóteles, e em textos como o da Geração e Corrupção, há uma correlação específica ou direta entre o necessário e o eterno. Tem uma passagem que ele coloca bem explicitamente isso. Contudo, os exemplos de demonstrações nas discussões que Aristóteles nos apresenta no livro 2 apresentarão, sobretudo, fenômenos, aí entrando nessa questão, né? Que apenas pelo fato de não serem eternos no sentido de estarem sempre em ato, sempre em movimento, acontecendo, né? Porque é isso que gera necessidade que dá o caráter necessário do supralunar, são aquilo que acontece com frequência bem estabelecida, ou como nos diz Aristóteles, no mais das vezes. Os exemplos usados são essencialmente o do eclipse do trovão. Como disse a Cristiane, tem um outro que é muito difícil de encaixar, e eu realmente não tenho uma posição estabelecida sobre. Aristóteles parece entender que quando tentamos fornecer explicações para a natureza, né, do sublunar, o frequente faz às vezes de um substituto do necessário, na medida em que sua natureza procede, agora a natureza como essência, né, ou como aquilo que faz ele ser o que ele é, procede da regularidade do domínio supralunar, dos céus, onde reside a imutabilidade e eternidade. O Porchat vai nos dizer, então, que o frequente ele não substitui nem enfraquece a ciência aristotélica, pensada em termos essencialmente matemáticos. Mas, diante dessa necessidade, ele diz, então, que Aristóteles matizou-a tão somente, matizou essa necessidade do frequente de uma maneira mais fraca, né, ao precisar qual a natureza do conhecimento ajustado à expressão da causalidade operante numa natureza em devir. Aqui não está mais compartilhando a Parou tela. de compartilhar? Ah, aqui, tá. Não sei se é um problema que eu estou tendo aqui. Não, aqui sumiu também o estranho. Obrigada. Agora vocês estão vendo? Acho que ainda não começou a compartilhar, peraí. Já vai começar. Estão vendo? Não. Agora sim. Agora sim, ok. Bom. Aqui. Então,
Paramos na passagem do Porchat, né, que ele vai dizer que Aristóteles matizou a necessidade tão somente ao precisar qual a natureza do conhecimento ajustado à expressão da causalidade operante na natureza do devir, ou seja, a causa eficiente, que a gente vai ter nos exemplos do livro 2. Não se trata, portanto, de um abandono da necessidade absoluta e rigorosa. Por favor, não entenda esse absoluto como a necessidade absoluta modal dos primeiros analíticos, que também existe, mas é outra distinção. É absoluta aqui no sentido em que eu havia falado de uma necessidade das matemáticas, do modelo científico aristotélico, mas um modo de explicar determinados fenômenos advindos dessa necessidade. Porém, o frequente nunca terá a mesma exatidão, nem em suas premissas, nem em suas conclusões, quanto necessário, absoluto ou ontológico. Se eu não me engano, é o Porchat que ainda comenta que quando a gente tem uma demonstração do frequente, a gente vai ter princípios ou premissas frequentes, ou seja, nessas ciências mais fracas, subordinadas, né, que compartilham alguma coisa com o devir, e a gente vai ter uma conclusão também do frequente. Bom, então, como a gente já falou bastante sobre isso, não sei se resta alguma dúvida. Não? Passando para o terceiro e penúltimo ponto, então, como a demonstração é um discurso da alma. Na medida em que deixaremos para ver os princípios ou premissas das demonstrações, a natureza deles, né, o que forjam sua natureza, apenas na próxima aula, por ser uma coisa que vai nos demandar mais tempo, veremos agora um aspecto importante de como Aristóteles entende a demonstração no nível psicológico. O psicológico não como entendemos hoje, mas no que diz respeito ao lugar que ocupa nas nossas faculdades ou operações da alma. Em 1.10, ao apresentar as 3 partes das quais uma demonstração é feita, ou seja, essas partes que são o que é postulado, ou aquilo que se assume dentro do gênero, isso é, seus indemonstráveis, as premissas das quais partem a demonstração, os axiomas comuns que subjazem a toda demonstração e não aparecem nela, como o princípio do terceiro excluído e o princípio de não contradição, sem os quais não é possível demonstrar, porém, não estão presentes, eles não aparecem, e os atributos ou predicados do que se quer provar. Depois que Aristóteles faz, então, a análise dessa constituição da demonstração, ele faz uma consideração sobre a natureza das provas que obtemos, das conclusões, né? Então, o que deve ser o caso, a prova ou a conclusão, eu não tive tempo de traduzir, tá, gente? Então, coloquei a tradução do Barnes. E o que deve ser pensado ou acreditado ser o caso, em razão de si mesmo, ou seja, a razão dessa conclusão, que gera a nossa certeza, não é uma suposição ou um postulado. Ou seja, não é aquilo que a gente supõe ao começar a demonstração. Então, ele vai dizer a frase, então vai, né, aserir o que nos interessa aqui. Deduções, é a tradução do Barnes, ele traduz silogismo por dedução. Deduções ou silogismos, e, portanto, demonstrações, não são endereçados a argumentos externos, mas sim ao argumento presente na alma, né? Ao argumento da alma, ao que está na alma.
uma vez que você sempre pode objetar um argumento externo, mas nunca um argumento interno. O que ele está chamando aqui de argumento parece ser referente a essa certeza da prova, né? Ou a própria prova, né? Isso nos mostra que demonstrações são argumentos que residem na alma pela certeza inabalável acerca da conclusão que é gerada por seu método de prova, pela necessidade e causalidade expostas nas premissas. Os argumentos externos à alma podem sempre ser passíveis de objeção, porque apenas aqueles que residem na alma, enquanto produto da demonstração, né, a demonstração como produto, a sua prova como produto, como a gente viu na distinção do Brunschvig, estão devidamente adequados à ciência como uma rexis, um estado ou hábito da alma de conhecer que possuímos e que nos coloca em posição de articular esse conhecimento obtido. Isso é trabalhado também no De Anima 3. Agora, Cristiane deve saber disso aqui. Indícios dessa tese também são encontrados no livro 6 da Ética Nicomaqueia, em que Aristóteles elenca as virtudes da parte racional da alma, correspondentes a cada um dos tipos de conhecimento. Enquanto temos a prudência ou sabedoria prática como virtude do conhecimento moral, temos a parte calculadora da alma, ou opinativa, como correspondente àquilo que é do domínio da contingência ou do devir, né? E, finalmente, a virtude que corresponde ao que é do domínio da ciência, estritamente falando, ou do conhecimento científico, será a sabedoria. Mas essas são as virtudes, ou seja, o que é colocado em ato com excelência. Ou seja, já falei ali, né? A rexis colocada em ato. Enquanto rexis, pela qual atinge-se a sabedoria, a ciência é, portanto, um estado ou hábito daquele que é capaz de demonstrar, por possuir a demonstração, isto é, a prova ou a conclusão sobre algo. Então, ele diz algo muito parecido com o que ele diz em De Anima também. Bom, alguma dúvida sobre esse ponto, antes da gente passar ao próximo? E último? Mariane, eu tenho alguma dificuldade com essa concepção. Eu conheço essas passagens que você está colocando, né? E o Aristóteles realmente apresenta a episteme como uma virtude intelectual lá na De Anima 6, ele apresenta na Ética Nicomaqueia 6, e no livro 3 do De Anima também aparece essa noção, né, de ciência, episteme, como esse estado em que a pessoa é capaz de demonstrar. A minha dúvida é como que fica do ponto de vista da produção, dessa discussão que existe entre se a demonstração produz ou não conhecimento. Me parece que a pessoa que está nesse estado, ela já é aquela que produzir a demonstração, né? Exato. Então, me parece que no momento em que ela está fazendo esse processo de demonstrar, ela ainda não teria essa capacidade, ou ela já estaria nesse estado. Ou então seria mais uma habilidade, por exemplo, num sentido formal, da mesma forma que a frônesis funciona, né? Você tem aquela habilidade formal ali, de em cada situação da vida prática, conectar o conhecimento universal de tipo certo, que você tem ali, com aquela situação particular, e calcular a melhor forma de agir naquele momento, né? Então, parece uma habilidade formal. A gente entenderia, então, a episteme como essa habilidade formal também, de em qualquer situação a pessoa conectar essas diferentes premissas e entender que uma determinada coisa é causa de outra. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa linha de pensamento aí. Obrigada, Cris. Isso é bem o que eu procuro estabelecer, talvez eu tenha ido muito rápido aqui.
Bom, algumas coisas, então, que a gente vai separar aqui, né? Tentando pensar, a demonstração, ela vai funcionar como uma ferramenta para apresentar um conhecimento que tu já obtém. Esse estado ou hábito de demonstrar é de apresentar esse conhecimento, tanto que Aristóteles vai começar, né, o livro 1 dizendo que todo conhecimento e todo aprendizado e tal, e o Barnes tem um artigo muito importante que inaugura essa discussão de uma tese que depois ele até voltou atrás e reviu algumas posições, de que a demonstração seria algo voltado ao aprendiz. Uma forma de expor o conhecimento, uma forma didática de expor o conhecimento. Além disso, bom, nós temos, então, a Rexis seria a ciência demonstrativa, lembra da diferença que eu apresentei na última aula? A Rexis seria esse estado que seria a ciência demonstrativa que nós possuímos. E que nós possuímos, não, que é próprio de nós. E que quando nós possuímos uma demonstração, um conhecimento, nós estamos habilitados a produzi-lo exteriormente, digamos, como um argumento exterior também. Mas ela é essencialmente um discurso da alma, por quê? Porque nós só temos certeza na medida em que ela faz parte da nossa capacidade de demonstrar, na medida em que ela é absorvida, digamos, por esse estado. Deixa eu só ver se, então, eu entendi essa posição. Eu conheço o artigo do Barnes, dessa ideia de que a demonstração seria uma ferramenta de exposição do conhecimento científico. Eu me lembro de ter lido esse artigo há um tempo atrás. A minha questão, então, seria assim, essa Rexis, ela é uma capacidade, vamos dizer assim, formal, por assim dizer. E aí, se eu tenho... O que você está entendendo por formal? Só para eu tenho um mecanismo que me permite, dentro de um determinado domínio de conhecimento, independente de qual ele esteja, estamos considerando qual é o conteúdo nesse momento, independente de um domínio, eu tenho essa habilidade de fazer isso. Agora, quando eu tenho um determinado conteúdo, um determinado conhecimento de um determinado domínio, eu consigo expor esse conhecimento na forma de uma demonstração. Seria esse o caminho? Exatamente, perfeitamente, explicou melhor que eu. Porque eu tô tentando entender como que isso funcionaria. Eu enxergo a frônesis dessa maneira. Exatamente, tu articulou muito bem. Realmente tem muito a ver com a frônesis mesmo. É realmente isso. É realmente isso. Isso implica que tempo nessa... Para falar bem... Cortou um pouquinho, não entendi. Isso quer dizer que, então, assim, nessa discussão, se há ganho de conhecimento na demonstração, você posiciona como? Tá, tu perguntou isso, né? Então, vai depender do autor. Eu não entrei muito ainda nessa discussão do ganho de demonstração. Dentro da leitura que eu estou fazendo, isso ainda não fui ainda muito para esse lado, né? Mas é uma coisa que eu ainda vou ter que ler algumas coisas. A principal pessoa que eu acho que vai defender isso de uma maneira importante é o Chaiba, não sei como é, né? Que ele vai chamar, inclusive, que existe um tipo de demonstração heurística, que seria esse ganho de demonstração. Daí, de demonstração de conhecimento. Mas daí seria o seguinte, uma vez que tu possui esse conhecimento, ele é exposto. Uma vez que ele é exposto, nós temos novas
condições, a partir disso, para encadear novos conhecimentos de essências. Bom, deixa eu pensar uma maneira mais didática de dizer isso. Ele pensa dentro de um modelo de encadeamento de demonstrações, em que a conclusão de uma demonstração possa servir como a premissa da próxima, digamos, né? Como uma cadeia mesmo, como o princípio da próxima, e a partir disso ir permitindo novos conhecimentos de essências, ou enfim, novas provas. Mas eu realmente não consigo entender como isso funciona. Eu acho que isso não funciona, de fato. Por todos os indícios textuais que nós temos. Assim, eu não consigo achar um indício textual bom em Aristóteles em que ele diga que a gente está ganhando conhecimento com a demonstração. Conhecimento que eu digo no nível de avançar em uma investigação. O conhecimento que eu acho que a gente ganha na demonstração é o conhecimento da essência ao fazer a prova, que é justamente o problema lá de 2.8, como nós conhecemos definições, se as definições não podem ser provadas, né? Então, a partir do momento que nós fazemos a prova, nós expomos, através justamente da estrutura triádica, que seria a parte formal, da estrutura triádica da demonstração, o papel explanatório que o termo médio vai possuir ali, e a partir disso, nós conhecemos as essências que estão em jogo ali. Você acha que o ganho seria no sentido, então, poderia ser, talvez no sentido de você estabelecer essas conexões apenas, então? Exatamente, de estabelecer novas conexões entre relações predicativas. De estabelecer novas conexões entre essências. De fazer conjunções, de fazer coadunar ou separar coisas no mundo. Do ponto de vista, por exemplo, da discussão que tem sobre silogismo do que e do porquê, por exemplo, então, quando alguém já se encontra de posse da ciência, ele já é capaz de apresentar esse silogismo do porquê. Ele já fez, numa etapa anterior, a organização desse conhecimento, ele já chegou a esse conhecimento de qual é a causa, antes dele fazer aquela demonstração ali, dele saber, por exemplo, construir um silogismo do porquê. Porque uma discussão, assim, uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é de definir ali como que o Aristóteles distingue o que é causa de quê. Isso aconteceria durante o processo de demonstração ali, ou Sim. isso aconteceria antes? Como a gente capta a causa adequada, né? Seria essa a pergunta. Como a gente distingue a causa adequada para a demonstração? Seria isso? Isso. Então, assim, essa distinção da causa adequada, ela não ocorreria no processo de demonstração ali. Ele é algo que a pessoa já tem. Não, processo de demonstração. Exatamente. Isso aí está mais para os... Isso vai acontecer nos capítulos de 11 até o iniciozinho do 13 do livro 2. Sugiro dar uma olhada. Agora eu não lembro bem da discussão, mas vai ter toda uma discussão sobre como nós conseguimos compreender qual seria a causa adequada, o termo médio adequado para demonstrar, que vai ser o que é suficientemente explanativo, né? Mas, de fato, eu ainda acho isso difícil de entender nos segundos analíticos.
Sim, do ponto de vista do que você está expondo, a minha dúvida era só mesmo em entender se isso aí já está tudo resolvido quando você chega no ponto de você conseguir demonstrar, né? Você já superou todo esse processo, né? Isso já está resolvido. A demonstração, ela é aqui entendida como uma exposição e organização do conhecimento. E eu não acredito que mesmo quem defenda, pelo menos nas leituras que eu li, que existe um ganho de conhecimento, associe isso a encontrar o termo médio adequado, encontrar a causa adequada. Aristóteles vai dizer... Eu lembro de que eu li um artigo do Beyer, tu deve ter lido também para estar discutindo isso, eu acho, de 95, eu acho, que ele vai dizer justamente nesse silogismo, seria um silogismo pré-científico, tá? Que ele não está nem no caráter do silogismo mais geral, nem na demonstração, ali é uma coisa meio termo, assim, justamente o silogismo do quê, né? Que é onde a gente vai tentar captar a causa adequada. Mas eu não consigo entender justamente como a gente vai estabelecer esse critério da adequação da causa, da certeza. Eu com certeza não sei também. Da certeza da adequação da causa, fazendo esse silogismo do quê? Eu acredito, uma hipótese que eu poderia levantar é de que parece que a demonstração, quando bem sucedida, ela nos gera essa certeza tão inabalável, que é justamente o conhecimento que vai para a alma, digamos assim, né? Que por si mesmo a gente já sabe que a gente está com a causa adequada, a gente consegue compreender que encontrou a causa adequada. Porque senão, Aristóteles menciona isso, agora eu não lembro qual parte dos Segundos Analíticos, que se a gente começa a encontrar vários termos médios que não explicitam a causa adequada, a gente continua perguntando por quê, e não tem uma justificativa adequada. O Petzig também, ele tem um trechinho de um texto dele, eu até posso trazer ou passar depois, que ele vai explicar justamente isso. O que é uma justificativa para Aristóteles? Que não seria um modelo de teteto, né? O que seria uma justificativa suficiente de conhecer o porquê para Aristóteles, de ter certeza para Aristóteles? Então, eu acho que a demonstração é justamente isso, que em posse dela, essa certeza inabalável que nos gera, a gente consegue perceber que a gente está em posse da causa adequada, através da nossa própria compreensão. Ok, obrigada. Era só mesmo para tentar entender melhor esse movimento aqui. Obrigada. Não, mas isso não é uma resposta também final para o assunto, né? Eu só levantei algumas hipóteses aí de como que a gente poderia tentar entender. Não, a minha dúvida inicial mais era mesmo de entender... Do procedimento. Isso, o procedimento. Se isso era algo já anterior à questão da demonstração mesmo. Era essa minha dúvida inicialmente, que me... Sim. Bom, mais alguma questão, pessoal? Vamos passar ao último ponto, então. Agora eu vou falar sobre a concepção axiomática. Eu não vou poder entrar muito a fundo, porque é uma longa discussão, mas vou tratar, então, de alguns pontos. Como o conhecimento científico é apresentado pela demonstração e como isso está dentro da concepção axiomática. Como já dissemos, né, várias vezes, a concepção de conhecimento científico tem como seu produto ou ferramenta à disposição a demonstração. Para compreendermos
Como o conhecimento científico é apresentado pela demonstração, precisamos antes entender o contexto maior em que essa sistemática está compreendida. Dentro deste contexto maior, do que chamamos de axiomática antiga, ou sistema axiomático, este é um sistema tal que, na leitura de autores como Barnes, Corcoran, Porchat, Coates e outros, é o que dá inteligibilidade à ciência aristotélica. É uma definição mais ou menos consensual de axiomática, tá? Entre estes autores. Autores. É uma cadeia fechada de silogismos científicos que expõem e organizam uma determinada ciência. Agora eu vou apresentar alguns trechos. O Barnes nos diz: uma ciência demonstrativa é um sistema dedutivo axiomatizado que compreende um conjunto finito de apodéxeis, né, demonstrações conectadas. Foi essa ideia que eu tentei passar para vocês ao falar de uma cadeia de demonstrações. O Corcoran vai dizer: os analíticos posteriores lidam com a aquisição, o Corcoran muda um pouco de posição, né? Com a aquisição com a aquisição e a organização dedutiva do conhecimento científico. É o tratado mais antigo sobre o método axiomático nas ciências. Vê que ele está pressupondo que vem antes dos elementos, né? Que os elementos que se basearam, e ele não é o único. Aqui uma diferença importante, né? Para o Barnes, não há uma aquisição de conhecimento através de demonstrações, mas sim organização, quer dizer, não há aquisição no sentido em que eu falei, de uma investigação que vai seguir ao infinito e encontrar novos princípios. Porque Aristóteles diz claramente que precisa haver um fim nisso, porque há princípios indemonstráveis. Contudo, nós conhecemos as essências, ou as definições, ou diferentes relações predicativas, mas sim organização do conhecimento. Enquanto para Corcoran, isso é possível em razão de uma conclusão que pode embasar uma nova cadeia de demonstrações. Temos um problema, contudo, com a ideia de finitude demonstrativa que aparece nos segundos analíticos. Mas não entraremos nessa discussão aqui. Exigiria muito mais textos para trabalhar, enfim, foge do nosso escopo. O Schultz vai dizer: uma ciência, no sentido aristotélico da palavra, é uma sequência de proposições sobre os elementos de um mesmo... escrevi errado ali, desculpa, gente. De um mesmo domínio, gênero. Aí a gente vê a diferença para uma noção geral de axiomática, né? Porque precisa estar dentro do mesmo domínio, aquilo que eu já tinha mencionado, do mesmo gênero, porque os gêneros não se comunicam. E o que ele considera elementos aqui, a gente pode considerar como o que eu estou chamando de estados de coisas ou relações predicativas. É importante frisar que um sistema axiomático que existe apenas dentro de um gênero é algo próprio da filosofia aristotélica, não de todos os antigos, muito menos Euclides. Isso se deve ao fato de que, para Aristóteles, o ser está disperso nos gêneros. Estes, como já dissemos, são como os recortes do real que fazemos para poder investigar e obter conhecimento científico. Sobre como devemos obter premissas das demonstrações adequadas aos gêneros, veremos nas próximas aulas. Sobre como não obtemos, mas enfim, apresentamos essas premissas, né?
Por ora, basta apresentar algumas concepções que sugerem o que seja um sistema axiomático nos analíticos. Isto é, um sistema fechado de demonstrações que busca organizar e expor dedutivamente conhecimento, seguindo a leitura principalmente de Barnes e do Scholz. Então, essa foi, assim, uma apresentação bem levinha. Eu pedi que vocês lessem o texto dele, né, para essa aula. Não sei se vocês leram dos Scholz. Vocês vão ver que é um texto bem complicadinho, mas dá para ver que ele expõe de uma maneira muito rica a axiomática aristotélica e muito precisa. Mas, então, fazendo essa ideia geral, assim, de o que é a concepção axiomática em Aristóteles, agora o ponto principal, né? Como o conhecimento científico é expresso pela demonstração. Basicamente, ao efetuar o silogismo, obedecendo às condições específicas das premissas demonstrativas, que apresentem a causa e que expliquem e justifiquem a conclusão, e que sejam necessárias e universais, a demonstração se formará da seguinte maneira: explicitando novo conteúdo do conhecimento presente nas premissas na sua conclusão. Agora, só frisando essa ideia de novo conteúdo, eu vou falar um pouco depois. É um novo conteúdo que é novo para nós. Daí entra uma discussão entre o que é mais cognoscível em si e o que é mais cognoscível para nós. Essas premissas são mais cognoscíveis em si, e a conclusão é mais cognoscível para nós. Ou seja, nós extraímos um conteúdo que já estava velado nas premissas. É por isso que o Barnes diz que não se ganha conhecimento, porque é uma extração de conteúdo velado das premissas que se torna novo para nós, mas que, na verdade, de certa forma, pensando materialmente ou ontologicamente, já estava lá. Um exemplo, então, de demonstração por gênero e diferença, tá? Que não aparece nos analíticos, mas nos mostra uma demonstração perfeitinha ali. 3 termos: maior, leões; menor, eu acho que eu até já dei esse exemplo, dentes caninos, que é a diferença específica, e o médio, mamíferos. Todos os leões são mamíferos, todos os mamíferos têm dentes caninos. Conclusão, a gente vê que o termo médio some, né? Todos os leões têm dentes caninos. O problema é que isso não é explicado pela causa que Aristóteles está procurando, por uma das causas, para quem conhece a teoria das 4 causas, que Aristóteles está tentando falar mais especificamente nos segundos analíticos, que é eficiente. Ele até tem a possibilidade dele estar tratando de outras, mas parece que ele tem mais interesse na eficiente. O termo médio vai justificar e explicar causalmente, pela causa formal aqui, né, a relação entre A e C. Ou seja, entre leões e dentes caninos. Por que leões têm dentes caninos? Podemos responder porque são mamíferos. E isso nos mostra adequadamente. Nós temos, se alguém nos perguntar, a nossa justificação será essa. E ela será suficiente. Contudo, apesar de este exemplo ser o mais correto, do ponto de vista mais formal, não no sentido estrito formal que eu estava falando, mas de construir uma demonstração, por conta da consideração da causa eficiente trabalhada no livro 2, e os exemplos de fenômenos do que acontece no mais das vezes, que Aristóteles utiliza, veremos um outro caso. Exemplo de demonstração de fenômenos pela causa eficiente. Notem que é mais difícil qualificar o quantificador quando não se trata de substâncias.
Então, a gente tem o maior como eclipse, o médio, interposição da Terra pelo Sol, é o eclipse lunar, tá, gente? E o menor, a Lua. A gente tem uma substância aqui, é claro, mas a gente está tratando, a demonstração em si não é sobre a substância, é sobre um fenômeno. Eclipse se diz ou está contido, né? Como a gente usa contemporaneamente, trabalhando com teoria dos conjuntos, tem uma maneira também de entender a demonstração pela teoria dos conjuntos, mas eu não vou tratar aqui. Aristóteles usa o termo se diz, geralmente. Eclipse se diz da interposição da Terra pelo Sol. Ou seja, eclipse é atribuída, ou interposição da Terra pelo Sol é atribuída a eclipse. E Lua é atribuída à interposição da Terra pelo Sol. A gente vê, então, que no mesmo caso, o termo médio vai estar como predicado do segundo e como sujeito do primeiro, como predicado do primeiro e como sujeito do segundo. O eclipse, então, a gente considerando a conclusão limpinha, assim, né? A gente vai dizer que o eclipse se diz da Lua, o que a noção de eclipse, o conceito de eclipse, o fenômeno eclipse, pertence à Lua. A gente pode ver que na conclusão o termo médio some, e é por isso que ele é considerado o elemento explanatório, pois mesmo depois de estabelecida a conclusão, é em razão de interposição da Terra pelo Sol que sabemos que eclipse é dito da Lua, ou pertence à Lua, né? Ou é seu atributo. Então, é justamente isso que a gente estava falando de termo médio e causa, e eu acredito justamente que a ideia de encontrar o termo médio adequado e saber, não encontrar, mas saber que se encontrou o termo médio adequado é justamente isso, quando a gente pode justificar suficientemente. Alguns apontamentos finais, então, ou 3 considerações sobre a demonstração enquanto expressão da episteme, ou conhecimento científico. É um tipo específico de silogismo que precisa atender a mais requisitos que o silogismo formal, só para, né, frisar o que a gente já viu, para poder cumprir seu papel explanatório, apresentar a necessidade e a causalidade, e organizacional, conforme que a gente viu da axiomática. A demonstração nada mais faz que mostrar um estado de coisas no mundo, ou seja, uma certa relação predicativa, como um atributo se atribui a um sujeito, através de atribuições entre uma quididade, uma essência, e seus predicados necessários. Lembrar da ideia de verdade como enunciando uma composição ou separação de coisas ou atributos, que a gente viu na primeira aula. A partir disso, ao apresentarmos um corpo demonstrativo ou de princípios sobre determinado gênero da ciência, estamos delimitando um nível da realidade a ser explicado e organizando e expondo conhecimento sobre ele, isto é, fazendo uma axiomática dentro dos padrões aristotélicos. E eu fiz um slide bonitinho, por fim, para motivar vocês a lerem a bibliografia. Para a próxima aula, então, nessa quinta-feira, um texto do Angione, os 6 requisitos das premissas da demonstração científica em Aristóteles, ele pode ser encontrado na revista Manuscrito. Ele tem 60 páginas, claro que para quem estiver interessado, inclusive para uma noção contrária à minha dessa ideia de como se estabelece a noção daquilo que não pode ser dito de outro modo, não pode ser de outro modo, Cris, vale a pena ler a partir da página 38.
mas o que trata só dos requisitos das premissas vai até a página 38, para quem não tiver com muito tempo para ler. Eu achei que eu tivesse pedido para essa aula, mas para a aula que vem, então, se vocês ainda tiverem interesse, a axiomática dos antigos, que, embora eu tenha apresentado uma parte da posição do Scholz aqui, ela vai tratar muito da natureza das premissas também, dos requisitos das premissas. Então, e é um texto bem curtinho, 15 páginas. Então, eu sugiro que vocês leiam, por favor, principalmente, de preferência, tudo para conseguirem entender o contexto geral, mas, se não der, a parte específica sobre a natureza das premissas que ele vai discutir. E a gente continua no capítulo 2, que vai ainda estar discutindo isso. E é isso, pessoal, terminamos. Muito obrigada. Mariane, você não passou a lista hoje. Eu vou passar agora. Havia esquecido. Não, beleza. Deixa eu só acabar a gravação.